Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Aqui é a irmã Aurinete. Sejam muito bem-vindos a esse canal. Este canal é de Deus para você, meus irmãos. Meus amados, depois que a palavra de Deus faz efeito em nós, a gente fica com um desejo ardente de querer compartilhar. E eu estava lendo aqui a palavra do Senhor que fica em Lucas 18, aí lendo essa história que João envia 2 dos seus discípulos a Jesus, antes dele morrer, antes ele lá preso para ser decapitado, né, meus irmãos? Ele envia esses 2 discípulos para falar com Jesus e perguntar se ele é o Messias ou ele tem que esperar outro. Eu imagino, meus irmãos, que João Batista pode ter ficado em dúvida, porque muitos esperavam, meus irmãos, que Jesus fosse atuar como um rei em espaços reais, nas vestes finas, em poder humano. Ele veio fazer o mandado de Deus, né, meus irmãos? E aqui, continuando, quando esses 2 discípulos chegaram a Jesus, ele mostrou com sinais de prodígios, com a função dele, mostrou o que ele veio fazer. Ele mandou um recado de evidência. Eles eram os testemunhos para João Batista ali sobre que Jesus é o Messias e para que ele veio. Eu entendo que Jesus ele quis passar 2 mensagens para João Batista. E na mesma hora, Jesus fez grandes milagres. Curou muitos de enfermidades e males espirituais. Deu vista aos cegos. E aí Jesus respondeu para os 2 discípulos de João Batista que queria a resposta, né? E disse assim: ide anunciai a João o que tendes vistos e ouvido. Os cegos veem, os coxos, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres anunciam-se o evangelho. Olha a missão de Jesus. Ele veio para curar, ele veio para fazer andar, ele veio para ressuscitar, ele veio para dar visão ao cego. Ele veio, meus irmãos, para fazer tudo isso, mas termina em dizer que ele veio aos pobres anunciar o evangelho. E esses pobres, é pobre de espírito, não é pobre necessitado, porque Deus não faz acepção de pessoas, né, meus irmãos? Então Jesus deu essa mensagem para João Batista e ele ainda mandou um recado. Ele ainda falando ali com eles, né, disse: bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar. Para João Batista, sabendo que ele era o Messias, meus irmãos, ele não iria se escandalizar. Temia de morrer sem ter que cumprir a missão dele, né? Eu imagino tantas coisas que João Batista poderia ter pensado. Na Bíblia não tem nada disso, né, meus irmãos? A gente está conversando. Mas eu imagino, sabe o quê? Que João Batista esperava que o reinado de Jesus fosse de poder humano. João Batista está ali para ser decapitado, ele é o Messias, ele pode, ele é o rei, ele irá me defender, porque não é possível que ele seja o Messias e ele não fazer algo por mim, ele não ter esse poder. Ele manda, ele pode, ele é Deus, mas não é bem assim, né, meus irmãos? Sabemos que Jesus renunciou sempre a si mesmo para cumprir a sua missão. Também eu fico imaginando que João Batista pensou: se eu preparei os caminhos para o Messias certo, se Jesus é o Messias, então eu estou pronto para ir, minha missão foi cumprida. Mas se não é, não vai ser hoje o meu dia de ser decapitado. Vá saber o que passava na mente de João Batista. Só sei que houve uma dúvida se ele era o Messias, e que quem estava ali onde ele estava, preso, talvez ele já tenha ouvido que ele ia ser decapitado, né, meus irmãos? Quem estava naquela situação queria uma tranquilidade de ir para a glória. Queria ir para a glória tranquilo. E a tranquilidade dele era saber que a missão dele tinha se cumprido. Igual Paulo, que foi tranquilo, porque ele findou a carreira, combateu o bom combate, né, meus irmãos? E ele foi feliz porque cumpriu a missão. Quem vive para Deus é assim. Não pensa nas coisas terrenas, só pensa mesmo em trabalhar para o reino de Deus. Não importa o que aconteça, ele iria feliz. E ali quando Jesus diz isso: bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar, que está no versículo 23 do capítulo 7,
Eu acredito que não foi uma mensagem somente para João Batista, mas foi para todos que estavam ali. Quantos não havia ali naquela multidão que poderia ter dúvida? Ah, porque eu não estou com vestes finas? Porque na continuidade aqui, meus irmãos, a gente entende isso. Eu vou lhe dar o que eu já li e vou meditar por cima, assim, do que eu já entendi. Eu não estou aqui com vestes finas, com vestes reais, com roupas delicadas, preciosas, mas ai daquele que se escandalizar em mim por causa disso. E aí em seguida ele vira para a multidão e começa a falar de João Batista, falar bem de João Batista, falar a função dele aqui na terra. E aí ele dizia para aquele povo: eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista. Eita, Deus poderoso, meus irmãos. Ele honrava ali João Batista. Ele fez comparações lindas de João Batista, mas os fariseus, doutores da lei, ali ficavam murmurando. Aí Jesus diz no 31: E disse o Senhor: A quem, pois, compararei os homens dessa geração e a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados na praça, clamam uns aos outros e dizem: Nós nos tocamos flautas e não dançastes, cantamos lamentações e não chorastes. Porque veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis: tem demônios. E aí veio Jesus, diz aqui no 34, veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: eis aí o homem comilão e bebedor de vinho, amigo de publicano e dos pecadores. Eita, meus irmãos, se era desse jeito a geração do tempo de Jesus, quanto mais a de agora, né? Quanto mais a de agora, e é porque nós vivemos na graça. Muitos ficam murmurando, não importa o que o irmão faça, mas estão murmurando contra uma coisa e outra do irmão. Porque João Batista não bebia vinho nem nada, e diziam que ele tinha demônio. E aí criticavam Jesus porque sentava na mesa uns dos outros lá, compartilhava. E aí Jesus ia para os casamentos, cooperou naquele casamento, fazendo seu primeiro milagre, transformando água em vinho para não faltar a alegria para aqueles convidados. Mas aí ele era esse tipo, ele compartilhava, ele interagia uns com os outros, falava com mulheres, era criticado. Naquele tempo mulher não podia falar com homem, era tempos que mulher não tinha vez, não podia falar, não tinha voz. E Jesus, ele falava com as mulheres eram seguidoras de Cristo também, porque mostra que ele não fazia acepção de pessoas. E por não fazer acepção de pessoas e ser ele o próprio Deus, meus irmãos, ele poderia sentar onde ele quisesse, porque ele não iria se contaminar, mas por sentar aonde ele quisesse, estar onde o Pai queria que ele estivesse, fazer o que o Pai queria que ele fizesse para o reino de Deus, cumprir a missão dele. Tinha coisas que Jesus fazia que os fariseus se escandalizavam, os doutores da lei. Então contra João Batista murmuravam e contra Jesus também. O que Jesus fazia para eles murmurarem? Só cumpria com a sua missão. E chamavam Jesus de quê? De comilão, de bebedor de vinho, amigo de todo mundo, amigo dos pecadores, amigo dos publicanos. Era criticado por aceitar ser lavado os pés por aquela pecadora. Era criticado até pelos seus próprios discípulos, meus irmãos. E mais contra ele, contra João Batista, sempre estavam murmurando, porque não entendia a missão dos enviados de Deus. Meus irmãos, para concluir, se você tem um chamado, se você tem uma missão, não tente ser parecido, se conformar com quem faz as coisas erradas só para ser semelhante a eles e ganhar crédito, não. Pode aceitar ser diferente mesmo. E tem uma coisa, sendo diferente, é que você vai ser criticado e criticada. Escolha ser diferente para você ver que tem apontadores. Sempre vão inventar defeitos em você.
sempre vão querer apontar. E esses que apontam estão com medo junto com você. E esses que apontam, meus irmãos, que nos criticam, é aqueles que vivem conosco mesmo. Quem mais convive com crente é crente. Fechemos nossos ouvidos para as falas que quer parar o nosso ministério, que quer parar a nossa missão para com Deus, para com o reino de Deus. Vamos abrir os nossos olhos espirituais. Não vamos deixá-los abalar. Vamos só caminhar, ainda que perseguidos, ainda que sofrendo, ainda que sendo apontado, criticado. O mais importante é que nós cumprimos com a nossa missão para o reino de Deus. João Batista foi tranquilo. Amém, meus amados? Fique com essa palavra no seu coração. Deus abençoe sua vida poderosamente. E eu lhe peço, meus amados, que vocês deixem seu like nesse vídeo, deixem seu comentário, seu pedido de oração e compartilhe esse vídeo. Ative o sino das notificações para que vocês sejam notificados sempre que a gente estiver postando vídeo. Temos a palavra de Deus aqui no canal 6 horas e às 18 horas. Então, 2 mensagens por dia. Sejam abençoados e edificados por esse canal, em nome de Jesus. E até a próxima oportunidade, se assim o Senhor nos permitir. Amém.